Primavera Saúde está no ar e o tema de hoje é implante dentário. E por isso que eu estou recebendo como nossa convidada a doutora Juliane. Doutora, seja muito bem-vinda ao Primavera Saúde. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Bom, para iniciarmos esse bate-papo, queria que explicasse exatamente o que é o implante dentário, né? Bom, o implante dentário é um procedimento que visa recuperar um dente perdido. Então, o implante, na verdade, é um pino de titânio que ele é fixado no osso e vai simular a raiz de um dente. Então, em cima desse pino de titânio, a gente coloca uma pecinha de porcelana para que o dente, para que aquela ausência dentária volte a ter função mastigatória, função estética. E todas as pessoas podem acabar realizando esse procedimento, doutora? Hoje, com a tecnologia que a gente conta, o implante já está muito mais acessível, até mesmo para os pacientes que têm algum tipo de problema, que são os pacientes cardíacos, os pacientes que têm diabetes. Então, hoje já está indicado a todos os pacientes, desde que tenham terminado a sua fase de crescimento. Então, meninas por volta dos 16 anos, né, após ter a primeira menarca, e os meninos assim que termina a fase de crescimento. Para identificar a fase de crescimento, a gente pode fazer uma radiografia de punho ou estar encaminhando para um médico especialista. Precisa realizar algum tratamento, né, antes de começar o implante dentário? Com certeza. O implante dentário ele tem que ser posicionado no momento em que toda a saúde do nosso paciente já esteja regularizada, toda a saúde bucal. Então, sempre o paciente tem alguma coisa para fazer antes, ou uma limpeza, uma restauração, e tudo isso tem que ser identificado previamente. Quando a gente vai levar esse nosso paciente para um ambiente cirúrgico, né, para fazer a colocação de um implante, a sua saúde bucal tem que estar certinha, né? Não pode ter nenhuma cárie, não pode estar com nenhuma infecção ativa. Também é uma questão que quando a gente acaba buscando mais sobre o assunto, a gente vê uma pergunta que é muito comum, né? O paciente que ele não tem o osso, né? Ele pode realizar esse tratamento? Hoje a gente tem uma gama de enxertos disponíveis no mercado. Então a gente tem os enxertos próprios do paciente, onde o próprio paciente retira um pedacinho de osso de um local e coloca em outro. A gente tem os enxertos sintéticos, a gente tem os enxertos bovinos. Então não tem mais desculpa para quem precisa colocar um implante, porque eu não tenho mais osso. Bom, se você não tem mais osso, você tem a possibilidade de estar fazendo um enxerto. A odontologia revolucionou nos últimos anos e surgiu muita tecnologia. Então hoje não tem caso que a gente não consiga tratar. Lógico, tem casos que vai precisar de um tempo maior. Quando a gente faz um enxerto, então a gente tem que aguardar um tempo para depois fazer os implantes, né? Mas não tem mais desculpa, mesmo não tendo osso, pode fazer o implante. Quais são as principais causas hoje, né, que acabam causando as perdas dos dentes, né? Bom, a perda dentária, o recorde ainda acaba sendo cárie e doença periodontal. Temos também os pacientes que perdem os dentes por conta de traumas, mas é um número ainda pequeno, né? A grande maioria dos pacientes perdem por infecção, e essa infecção ela pode ser tanto uma infecção de gengiva, ou seja, uma doença periodontal, que é uma doença multifatorial. A gente tem que ter a infecção bacteriana, a gente tem que ter a bactéria, ou seja, tem que ter uma deficiência de escovação, a gente tem que ter o fator genético envolvido, pode ter um fator medicamentoso, o paciente que já tem uma doença prévia, como diabetes, por exemplo, tem uma maior tendência a ter a doença periodontal, que gera um amolecimento desse dente e a perda dele, né? E um outro motivo ainda são as cáries. O paciente começa com uma cárie muito pequena, comete esmalte, vai fazer uma restauração, futuramente essa restauração ela pode estar infiltrando, vai precisar de um tratamento de canal, essa raiz pode vir a quebrar, acaba perdendo o dente. Então são N os motivos, mas se a gente for resumir tudo, é infeccioso a causa de perda dentária. Ou é através da doença periodontal ou é através da doença cárie. Tudo bem. Agora falando na questão da rejeição. É comum o implante acabar causando esse tipo de rejeição, doutora? Então, na verdade, não existe rejeição em implantodontia, uma vez que a gente trabalha com o material de titânio e ele é inerte ao osso. Então, o titânio que a gente coloca para fazer um implante é aquele mesmo titânio que coloca na perna, quando quebra a perna, né? Então, é o mesmo material. Ele é inerte, ele é biocompatível, então não tem rejeição. O que existe são casos de insucesso.
E esses insucessos, muitas vezes, são causados por um motivo próprio do paciente, como as doenças prévias, como nos pacientes fumantes, que aí a gente tem uma baixa da irrigação sanguínea. Então, os motivos de perder implante são falta de irrigação sanguínea, que pode ser proveniente tanto de uma doença prévia do paciente quanto o uso de cigarros, ou uma infecção. Hoje, com os materiais já tem mais facilidade de esterilização, todo mundo já tem essa consciência, né? Então, a infecção é um caso mais difícil de acontecer. É mais por doença prévia do paciente mesmo e pelo uso do cigarro. E nesses casos, como é que é feito esse tratamento, então, ou não pode ser feito? Não, pode ser feito. A gente precisa, então, identificar o que causa esse insucesso, intervir para combater, por exemplo, um diabetes que passou de 200, né? Quando a gente afere o diabetes, o normal dele está entre 99 e 98, né? Aí um paciente que tem um diabetes constantemente acima, o nível glicêmico, acima de 200, então esse paciente tem uma tendência a perder implantes. A gente vai fazer o implante se ele tiver compensado. Se por um acaso ele vier a perder, a gente primeiro tem que compensar esse diabetes para depois poder fazer a cirurgia de implante. Então a gente tem que escolher o melhor momento para fazer as cirurgias. Entendi. Agora falando em enxerto ósseo, né? Em que casos que ele é necessário, né, doutora? Bom, tem pacientes que, em função de estarem sem os dentes durante muito tempo, osso na cavidade bucal, ele só existe em função do dente. A partir do momento que a gente retira o dente, esse osso ele começa a murchar, ele começa a secar. Então, o paciente que perdeu o dente já há muito tempo tem uma forte tendência a ter esse osso murcho, a ter esse osso baixinho, rasinho. Então, nesse caso, fica indicado a gente fazer um enxerto. A necessidade de colocar um enxerto ou não, ela tem que ser estudada individualmente. Cada caso é um caso. Tem pacientes que estão sem os dentes durante 20 anos e mesmo assim tem um osso suficientemente bom para a gente estar colocando o implante. Então, cada caso ele tem que ser estudado individualmente. Quanto tempo que leva para fazer esse tratamento? Ou é exatamente isso? Cada caso é um caso e depende? O tempo de implante, ele depende muito da resposta do organismo do paciente. Hoje a gente tem basicamente 3 tipos de implante. Os implantes de carga imediata, onde a gente consegue colocar a prótese sobre o pino imediatamente após a cirurgia. A gente tem os implantes de carga precoce, que são implantes trabalhados com um jato específico de hidroxapatita, ele já vem preparado de fábrica com essa modificação para que recebam essa carga precocemente, em torno de 45 dias. E a gente tem os implantes de carga tardia, que são os implantes mais comuns, mais convencionais. Esses implantes eles levam em torno de 4 a 6 meses para se ósseo integrar, ou seja, formar osso ao redor do implante. O implante ele é um parafusinho cheio de ranhuras, cheio de fiozinhos, né? Como se fosse um parafusinho mesmo. Entre essas ranhuras tem que haver a formação de osso para depois a gente poder colocar a pecinha mesmo, a prótese em cima para ter a carga. E isso é que vai diferenciar de um paciente para o outro. A gente diz que pode levar de 4 a 6 meses, 45 dias nos implantes modificados com a hidroxapatita, ou imediatamente após a cirurgia, quando o paciente tem uma qualidade de osso muito boa. Muito bem, a gente já continua com esse bate-papo, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já, não sai daí. Estamos de volta e você pode participar com a gente, porque o tema de hoje é muito interessante. Estamos tratando sobre implante dentário, então ligue e tire suas dúvidas. O telefone é 3442-2012 ou ainda através de mensagem no WhatsApp no 98-505-6342. Tire suas dúvidas. Bom, doutora, voltando aqui, né? Quantos implantes que podem ser feitos então?
Bom, os implantes, eles servem para substituir um dente perdido. Esse dente perdido, ele pode estar posicionado entre dentes naturais, então 1, 2, 3 implantes, ou ele pode ser posicionado de forma a recuperar todos os dentes perdidos. Então também está indicado o implante para aqueles pacientes que já usam uma dentadura, uma ponte móvel. Então todo paciente que perdeu algum dente por qualquer motivo deve passar por uma avaliação para a gente identificar se pode estar fazendo o implante ou não e qual implante que vai estar mais indicado para aquele caso. A gente acabou pincelando ali no primeiro bloco, doutora, sobre a carga imediata, né? E esse tipo de procedimento, ele pode ser feito por qualquer paciente? Bom, a carga imediata, ela está indicada para pacientes específicos, né? Então, esse paciente que deseja fazer uma carga imediata, ele tem que ter indicação. Primeiro, ele tem que ter uma saúde bacana. Ele não pode ser um paciente diabético, um paciente fumante, porque são fatores que podem complicar. Esse paciente de carga imediata também tem que ter uma qualidade de osso diferenciada. Então, uma quantidade de osso suficiente. Então, a carga imediata não está indicada, por exemplo, um paciente que precisa de um enxerto. Já é um paciente que tem um osso pobre. Então, tudo isso a gente precisa avaliar individualmente. Cada caso é único, cada caso tem que ser sentado e estudado individualmente. Tem como explicar? A gente sabe que o procedimento ele é bem complexo, mas tem como dar uma pincelada por cima como é que é feito para fazer realmente o implante dentário? Tem sim. Bom, o implante dentário é um momento cirúrgico e um momento protético. Então, vou explicar mais ou menos se fosse um implante convencional de 4 a 6 meses. Então, num primeiro momento, se esse paciente tem dentes, nós vamos extrair esses dentes e colocamos implantes. Pode ser feito tudo isso numa mesma cirurgia, tá? Vamos extrair esses dentes e colocar os implantes, substituindo aquelas raízes que por qualquer motivo precisaram ser extraídas. Bom, fez o momento cirúrgico, que é o posicionamento do pino de titânio lá dentro do ossinho, tanto da maxila quanto da mandíbula. Esse paciente ele vai para casa, ele repousa durante 4 a 6 meses. Nesse período, ele fica utilizando uma prótese provisória para depois, então, a gente fazer a confecção de uma prótese definitiva que vai ser colocada parafusadinha sobre essa raiz artificial. É comum, doutora, os pacientes por muitas vezes acabarem não procurando atendimento, não procurando um implante dentário, exatamente por medo? Sim, é muito comum. Nós temos uma história de odontologia com muitos pacientes traumatizados, né? A gente sabe que a odontologia, há um tempo atrás, era algo traumático, porque a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Então, esse paciente que já está usando uma prótese há muito tempo, ele tem uma história triste com a odontologia, ele tem alguns bloqueios. Graças a Deus, a odontologia melhorou muito, avançou muito, tem novas tecnologias, então tudo está mais acessível. E esse controle de medo e ansiedade, a gente já consegue fazer. Por exemplo, na Oral Unique, nós contamos com a sedação consciente. O que é isso? Em um ambiente cirúrgico, a gente contém a nossa equipe ela é multidisciplinar, então tem um médico anestesista que fica com a gente no momento da cirurgia. Esse médico faz um remedinho na veia para o nosso paciente. O paciente vai ficar mais relaxado, vai ficar mais tranquilo. Com isso, a gente consegue um melhor controle da frequência respiratória, da pressão arterial, do sangramento durante a cirurgia. E tudo isso é muito importante para a gente ter um pós-operatório confortável. A gente sabe que um paciente que vai nervoso para a cirurgia, ele vai ter o nível da pressão elevado, ele vai respirar mais ofegante e tudo isso vai atrapalhar a nossa cicatrização. Então, através da sedação consciente, a gente consegue controlar o medo dos nossos pacientes. A gente possui ainda um robozinho que se chama Morfeu. O Morfeu ele faz a anestesia mecanicamente. Então, todo mundo falava, ai doutor, vai devagar aí com a anestesia, né? Porque todo mundo sabe que a anestesia, quando ela é aplicada de forma muito rápida, ela gera um desconforto. O Morfeu, por ser uma técnica mecânica, totalmente mecânica, essa injeção da anestesia, ela é muito vagarosa, tornando todo esse procedimento mais confortável. Por que é importante esse conforto? A gente sabe que a dor,
eleva tanto o nível dos hormônios que o paciente tem os mesmos sintomas de quando está com uma pressão alta, por exemplo. Então já existe tecnologia suficiente para fazer todo esse controle. Fica muito mais agradável, né? Lógico, ir ao dentista agora já é um passeio. Já fica mais divertido. Agora falando sobre as orientações, quando acaba realizando todo esse procedimento, que passa por cirurgia, acaba sendo bem invasivo de certa maneira, né, doutora? E qual o tratamento que deve ser feito em casa quando retorna dessa cirurgia, desse tratamento de implante dentário? Bom, as recomendações elas já começam no pré-operatório, né? Então o paciente que vai se submeter a uma cirurgia de implante, ele deve certificar de que aquele profissional realmente está habilitado para fazer aquela cirurgia, ele deve verificar se o ambiente tem as condições ideais para isso, de esterilização, de material, de equipamento de segurança suficiente para trazer essa segurança para ele. O paciente deve evitar o estresse na véspera da cirurgia já. Na véspera da cirurgia também a gente tem que convencer o nosso paciente de não fazer nenhum exagero de bebida, nenhum exagero de comida. E aí depois a gente tem o controle pós-operatório. Então é gelo, é tomar as medicações nas horas adequadas, o paciente fumante evitar o cigarro. Então são uma série de cuidados que precisam ser tomados. Falando na questão do fumante, né, que a gente acabou já tocando por 2 vezes quando se fala de implante dentário, qual é o risco, né, da pessoa que... A gente já sabe que o fumante, ele corre diversos riscos, porque ele acaba pondo a saúde dele realmente em risco, tendo o hábito de fumar, né, doutora? Mas realizando uma cirurgia bucal, eu acho que isso se agrava muito mais, né? O que o cigarro faz? Ele diminui a irrigação sanguínea local. Então a gente precisa do sangue no local da cirurgia, porque é através do sangue que todo o medicamento, que todas as células vão para aquela região. Então diminuindo o sangramento daquela região, a irrigação sanguínea daquela região, a gente tem um prejuízo tanto celular, que a gente não está recebendo as células que precisam chegar lá, quanto a medicação. Esse tratamento, ele é doloroso? Não, de forma nenhuma. O implante hoje já é um tratamento bem tranquilo, um tratamento bem mais simples. Antigamente, quando se falava em implante, se pensava numa cirurgia muito grande, muito traumatizadora. Lógico, é um procedimento cirúrgico, pode haver algum caso de inchaço. Os pacientes, a gente está numa região de pessoas mais branquinhas, né? Então, os nossos pacientes que têm uma tendência, eu, por exemplo, tenho uma tendência grande a ficar roxa, né? Então, esses pacientes, eles têm uma tendência a ter um pouquinho de mancha roxa, um pouquinho de inchaço. Mas se seguir o nosso pós-operatório corretamente, fazer as compressas de gelo, fazer o repouso adequado, a alimentação adequada também, então é tranquilo, já não tem mais um motivo de ter medo. Nós vamos para mais um intervalo, então, e voltamos já já, não sai daí. Estamos de volta? Participe com a gente, o número é 98-505-6342 ou ainda através do telefone. Ligue e participe ao vivo mesmo no 3442-2012. O tema de hoje é implante dentário. E agora, fugindo um pouquinho do nosso tema, mas que também tem a ver com a saúde bucal, é a questão da higiene, né, doutora? Como é que fica a questão quando a gente acaba tendo que escolher, naquele imenso mundo que o mercado hoje oferece pra gente, o creme dental adequado, né, o melhor? Tem como a gente acabar indicando? Bom, cada caso é único e precisa ser estudado individualmente. Hoje, realmente, no mercado, a gente tem uma gama de quantidade, uma gama de pasta dental, gel dental, até mesmo produtos com flúor para enxaguar a boca. Tem uma infinidade de pastas de dente, a fita dental, o fio dental. E eu penso que as pessoas chegam na prateleira do mercado e ficam até meio tonta, né, com tanta informação. Com certeza. Cada empresa, cada marca promete um resultado, né? O mais importante da pasta de dente na hora da sua escolha é verificar se na composição dela existe 1.200 ppm de flúor.
Essa prescrição ela é praticamente que universal para todas as pessoas. Todo mundo precisa dessa dose de flúor, pelo menos 3 vezes ao dia ou durante a escovação após as refeições. Essa pasta de dente a gente pede para evitar o gel dental, porque o gel dental é aquele mais molinho, aquele mais transparente, né? Esse gel dental ele é muito abrasivo, ele acaba desgastando um pouquinho a superfície do nosso dente. Então tem no mercado tanto o gel quanto a pasta, tem que prestar um pouquinho de atenção quando for escolher, né? Todos os pacientes têm indicação para usar 1.200 ppm de flúor, até mesmo crianças podem estar utilizando a pasta de dente com flúor. O que a gente tem que prestar atenção é na quantidade de pasta de dente. Então, aquela propaganda de TV onde aparece uma escova de dente que faz aquele montinho de pasta de dente, aquilo lá não é legal, não é isso que a gente pretende, tá? A quantidade de pasta de dente para uma criança, por exemplo, seria o grão de arroz, ou seja, é uma sujeirinha de pasta de dente na escova. É muito pequeno a quantidade de pasta de dente. Para o adulto, então, um grãozinho de ervilha. Mas mesmo assim é diferente daquela propaganda que faz, né, até a voltinha da quantidade de pasta. Tem também no mercado algumas pastas de dente que tem o triclosan. O triclosan é uma substância um pouco mais forte que está indicada então para os pacientes que têm uma dificuldade de higienização e que estão com sangramento gengival ou que têm já algum sinal de doença periodontal. Então esses pacientes devem procurar as pastas de dente com triclosan. Os pacientes que têm já algum desgaste da superfície do dente, que já são os dentes mais envelhecidos, os dentes mais sensíveis, devem procurar as pastas de dentes específicas para dentes sensíveis, onde a gente tem um grau elevado de cálcio, algumas vezes outras substâncias que tornam o pH daquela pasta de forma que fecha os túbulos dentinários e evita a transmissão de temperatura que pode resultar na dor. Então tem que estudar cada caso, verificar o que o paciente precisa. É um dente sensível? É um dente que já tem uma doença periodontal? Estou na dúvida? Não sei. Pasta de dente com flúor é o suficiente. Agora falando do flúor, né? Qual é a importância dele para o dente, né, doutora? Bom, a gente sabe que o flúor ele está disponível tanto na água, na pasta de dente e alguns alimentos. Tá? Esse flúor que ele é consumido, ele tem a função de remineralizar o nosso dente. O que é isso? Quando a gente come, por exemplo, um açúcar, um carboidrato, ocorre na nossa boca uma troca de pH e a nossa boca ela começa a ficar ácida. As bactérias começam a liberar substâncias na superfície do nosso dente que gera um pH baixo, um pH ácido. Então, o que vai acontecer? O nosso dente é uma estrutura mineral. Começa a se perder os minerais do nosso dente. E o flúor ele vem justamente para evitar essa perda de mineral e tornar o pH da nossa boca estável, para que a gente tenha uma condição de saúde. Mas assim como o creme dental, a gente também tem as escovas, né? Que vem com várias opções, uma mais enfeitada que a outra. E como faz para escolher? Bom, a escova de dente ela tem que seguir alguns requisitos, né? A gente sabe que uma escova de dentes ideal ela tem que ter um cabo longo, para que a gente consiga alcançar as partes mais posteriores da nossa boca, as cerdas macias. Quanto maior o número de cerdas, melhor, certo? E essa escova ela tem que ter um cabo firme. Tem aquelas escovas que dobram, que encaixa, essas escovas não são legais porque elas não dão firmeza. Então, basicamente seria isso, cerdas macias, um bom número de cerdas, de preferência as cerdas todas planas, aquelas escovas que têm as cerdas desenhadas, podem estar traumatizando a nossa gengiva. Então, um cabo longo, cerda macia, porque o que importa mesmo é escovar corretamente, é fazer uma boa higienização. Não importa o tipo de produto que a gente está utilizando, não precisa ser a escova mais cara que tem no mercado, não precisa ser a pasta de dente mais cara que a gente tem no mercado ou na farmácia. O importante é a forma como se está escovando. Agora falando um pouquinho do fio dental.
A gente também sabe e ouve muito que muitas pessoas dizem que acabam não passando porque sangra a gengiva, porque machuca a gengiva e acaba ficando inflamada e toda essa situação. O porquê que ocorre esse tipo de sangramento, né, doutora? Bom, o sangramento gengival, ele é o sinal de uma inflamação. Então, sempre que a gente tiver uma inflamação, aquela região vai estar vermelha, vai estar inchada, porque tem um maior fluxo sanguíneo, porque o nosso organismo está tentando se defender daquela inflamação. Então, quando a gente passa o fio dental e toca naquela gengiva inflamada, acaba tendo um sangramento. Então, o sangramento, na verdade, ele é um sinal de que a gente está com uma doença ativa, o sangramento de gengiva. E aí, cabe o quê? Sempre que houver o sangramento, as pessoas pensam, vou parar de escovar, vou parar de passar o fio dental porque está sangrando, eu estou me machucando. Não, é muito pelo contrário. Enquanto estiver sangrando, é sinal de que está inflamado e tem que se persistir nesse fio dental até que não haja mais o sangramento. Então, o fio dental, ele não pode ser abandonado quando tem o sangramento. Como é que é feito o uso correto do fio dental? Bom, a gente sempre indica que enrole o fio dental no dedo do meio, porque a gente precisa ficar com o dedo indicador e o polegar livre, para que a gente possa fazer um movimento de pinça. Esse movimento de pinça vai facilitar a minha pega e eu vou conseguir levar, através de vai e vem, um movimento leve, até o fundo de sulco, até o final da minha gengiva. Então o fio dental ele entra levemente na gengiva e ele é arrastado pela superfície do dente para remover toda a placa. Falando, parece ser uma coisa de outro mundo, parece ser uma coisa complicada, mas o dia a dia e a prática tornam tudo isso muito simples, torna tudo isso muito rápido. Lógico, a pessoa que não tem o hábito, a primeira vez que for passar o fio dental, vai demorar, mas a segunda já vai um pouquinho mais rápido, a terceira ainda mais. Quando vê, está fazendo isso com um toque de mágica. Bom, temos uma pergunta aqui. Ela não diz o nome, uma telespectadora pergunta o tratamento para artrite, para fazer implante. Se tem alguma relação, eu acho que deve provavelmente, ser, né? Bom, a artrite é uma doença articular, o nosso implante vai ser fixado no osso, então não tem muita relação. O que a gente precisa identificar é quais são as medicações que essa paciente está tomando. Tem alguns medicamentos, principalmente para osteoporose, que podem interferir na osteointegração, tá? Mas aí precisa fazer uma consulta de saúde com o seu dentista para que ele identifique as medicações, mas provavelmente não vai ter nada que vai impedir ou dificultar o tratamento. Bom, doutora, a gente agradece a sua participação, estamos chegando na reta final do Primavera Saúde. Eu deixo esse espaço aberto para você fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer o convite, foi um prazer passar essa tarde aqui com vocês. Sempre que precisar, a gente está às ordens. Muito obrigada, a gente que agradece a participação. Vamos para o nosso momento de reflexão? Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O amor deles, porém, é o maior de todos. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Primavera Saúde vai ficando por aqui. Nós voltamos semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.